Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números, dando continuidade nas nossas aulas de limite de uma função. A partir de agora eu vou fazer alguns vídeos curtos resolvendo exemplos sobre o limite de uma função racional. Lembrando que a função racional é a função do tipo que ela tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Perfeito? Então é sobre essas funções que nós vamos trabalhar agora. Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula, então, eu tenho a seguinte função. Ela é 2 mais x elevado ao quadrado menos 4, tudo isso sobre x. E ele pede para calcular o limite quando x tende a zero. Nós vimos na aula passada que, para calcular o limite de uma função racional ou de uma função polinomial, basta você jogar o valor de x dentro da função. Isso quando o x que você está trabalhando pertence ao domínio da função. Quando o x não pertence, a gente acaba caindo em uma indeterminação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Veja que na nossa função, como eu estou dividindo por x, o x nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Mas vamos supor que você nem percebeu isso. Você falou, quer saber de uma coisa? Eu sei que para trabalhar com limite de função racional, basta colocar o valor de x aqui no lugar do x. Tá? X tende a zero, então vou colocar zero lá. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar 2 mais 0, então ficaria 2 mais 0 elevado ao quadrado, menos 4 dividido por 0. Perfeito. Aí você pensa, nossa, ficou fácil essa. 2 mais 0, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. E aqui embaixo, 0. Você acabou de cair na indeterminação do tipo 0 sobre 0. Porque você tentou calcular o limite de uma função racional substituindo o x pelo valor que ele tende. Só que esse 0 não pertence ao domínio da função. O que você faz? Você vai se preocupar com isso? Não, tudo bem. Você escreve, deixa aqui, você coloca uma setinha e escreve indeterminação. Agora o que nós temos que fazer é o seguinte, manipular matematicamente essa função para tentar cancelar alguns termos. Olha o que eu vou fazer aqui de azul. Vamos lá, vamos ver se vai ficar bonito aí. Ó. Então eu sei que o limite, quando x tende a zero. Aí aqui, ó, eu tenho um produto notável, eu vou desenvolver. Você lembra? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro termo, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Menos 4, tudo isto dividido por x. Pessoal, só lembrando, tem aluno que tem dificuldade de lembrar disso aqui, que é um produto notável. Quando você esquece que isso aí é um produto notável, basta você fazer assim, ó, 2 mais x ao quadrado é igual a 2 mais x vezes 2 mais x. E aí você faz a distributiva. Você vai conseguir resolver. Vai ficar um pouco mais longo, mas vai resolver, tá? Então não tem problema. Observe agora aqui, ó, que eu tenho um 4 positivo que cancela um 4 negativo, certo? Olha o que sobrou, 4x mais x ao quadrado. Observe o que eu vou fazer agora. Vou colocar um sinal de igual. Vou escrever limite quando x tende a zero, ó. Limite quando x tende a zero. Aí aqui, ó, em cima, no numerador, eu tenho 4x mais x ao quadrado. Tenho dois termos, e nos dois termos tem o x, então eu vou colocar o x em evidência. Coloquei o x em evidência, abre parênteses. 4x mais x quadrado. Como o x está em evidência, no primeiro termo sobra o 4. Mais.
E no segundo termo, que é x ao quadrado dividido por x, sobra x. Dividido tudo por x. Perfeito? Agora, observe o seguinte, ó. Eu tenho x multiplicando e tenho x dividindo. Se x multiplica e x divide, um cancela o outro. E você pode cancelar sem medo, porque o x tende a zero, mas ele nunca é zero. Você não poderia cortar zero com zero. Não pode, tá? Senão você corta zero com zero aqui, daria 1. Não pode. Mas, como o x tende, se aproxima, só que não é o próprio zero, então você pode. Aquilo ali vai ser igual, cabe aqui um sinalzinho de igual. Igual. Aí você vem aqui e faz limite. Quando x tende a zero, o que sobrou aqui? 4 mais x. 4 mais x. Observe que depois da manipulação, nós caímos em uma função polinomial cujo zero pertence ao domínio. Então, agora você pode aplicar a regrinha. Para calcular o limite de uma função polinomial ou uma função racional, cuja o número pertence ao domínio, basta você substituir. Então, agora eu vou substituir aqui, vai ficar 4 mais 0, que vai dar 4. E pronto. Pergunta, qual é o limite dessa função quando x tende a 0? 4. Veja que na substituição direta deu 0 sobre 0, que era uma indeterminação. Pessoal, é muito gostosinho brincar com isso aqui. É bem legal, você vai fazendo passo a passo, as coisas vão acontecendo. O que você tem que lembrar é o seguinte, de algumas manipulações matemáticas do ensino médio e do ensino fundamental. Aí o resto fica tranquilo. Vamos fazer o próximo exemplo, então. Vou virar a câmera e nós vamos para o outro. Pessoal, vamos agora então para o nosso segundo exemplo. Aqui eu tenho que calcular o limite de uma função racional, x ao quadrado menos x menos 12, dividido por x mais 3, quando x tende a menos 3. E é lógico que eu já vou tentar fazer aquela substituição direta, né? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vamos ver se isso dá certo. No lugar do x eu vou colocar um menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 12. Certo? Dividido, aí aqui no lugar do x vai ficar menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3. Perfeito. Vamos continuar resolvendo isso aí. Lá em cima vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos, mais 3, menos 12. Tudo isso dividido por menos 3 mais 3, 0. Continuando. 9 mais 3, 12. 12 tira 12, 0. Olha o que eu encontrei. Encontrei uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, eu não encontrei o limite dessa função ainda. Eu não sei quanto deu o limite, porque eu encontrei uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que eu vou ter que fazer é manipular essa função matemática aqui, para ver se eu consigo uma expressão diferente, para então achar o limite. Olha o que eu vou fazer. Observe que aqui nós temos assim um polinômio do segundo grau, polinômio de grau 2. E o polinômio de grau 2 do tipo ax² mais bx mais c, ele pode ser escrito em sua forma fatorada como a x menos x', x menos x duas linhas. Certo? Então, nós podemos fatorar esse polinômio de grau 2 aqui em cima e torcer para um dos resultados aqui, ó, cancelar com o de baixo. Aí a gente consegue calcular esse limite. Para isso, então, como eu sei que x menos x' e x menos x duas linhas, o x' e o x duas linhas vêm da Bhaskara, então eu vou calcular x' e x duas linhas. É lógico que quem tiver um pouco mais aprofundado na matemática pode usar soma e produto e achar as duas raízes, tá? Então eu vou aqui por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual
nós temos que aqui é o Azinho, aqui é o Bzinho e aqui é o C. Então, o B é menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 12, certo? Então, opa! Então, até agora tudo bonitinho, né? Delta igual menos 1 ao quadrado, 1, menos vezes menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Encontramos aqui, então, delta igual a 49. Continuando aqui a segunda parte, então nós vamos ter que x é igual a menos b, o b é menos 1, então aqui fica mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. 2 vezes 1, 2. Gente, então aqui nós temos que o x é igual a 1 mais ou menos 7 dividido por 2. Beleza? Agora só falta achar x' e x2'. Vou fazer pequenininho aqui, ó. X'. 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. X, 2 linhas. 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. Beleza? Então, assim, eu encontrei os valores de x' e x2'. Agora eu vou voltar para o limite lá na função para tentar calcular e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Pessoal, no limite, então, agora eu vou escrever aqui de amarelo para ficar separado. Então, ali eu tenho limite quando x tende a menos 3, certo? Aqui eu teria que colocar x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui esses coeficientes aqui, que ficou feinho, né? X ao quadrado menos x menos 12. Só que eu vou escrever ele na forma fatorada. Olha como é que é a forma. Se você tem ax² mais bx mais c, que seria isso, vocês podem escrever na forma a, x menos x', x menos x2'. Quem é o coeficiente a aqui? 1. Então, aqui ficou 1. Abre parênteses. X menos x', x menos 4. X menos 4. X menos x2'. Quem é o x2'? Menos 3. X menos menos 3 deu x mais 3. Tudo isto dividido por, aqui embaixo, ó, x mais 3. Gente, e olha que maravilha, porque o que a gente queria aconteceu. Eu tenho o fator x mais 3 que multiplica o x menos 4, cancela x mais 3 com x mais 3. Com isso, vai sobrar apenas aqui, ó, x menos 4. Então, sobrou para mim ali limite quando x tende a menos 3 da função x menos 4, que multiplica por 1 e não faz nada. X menos 4. Agora, como eu tenho uma função polinomial e o menos 3 está no domínio, é só substituir. Resposta final no lugar do x. Então, aqui, ó, no lugar do x, menos 3, menos 4, igual menos 7. Ah, tranquilinho isso aí, né? Bem bacana, né? Pessoal, então, nessa aula eu resolvi 2 exemplos sobre limite de função racional para a gente ir treinando. Então, é uma aula com 2 resoluções, depois eu vou fazer uma outra aula com mais 2 resoluções, para não ficar muito cansativo e você ir treinando aí. O que você tem que saber é o seguinte, geralmente, quando você vai calcular o limite de uma função racional, que dá indeterminação do tipo 0 sobre 0, o que você tem que fazer é manipulações matemáticas para facilitar a nossa vida. Beleza? Pessoal, finaliza essa aula aqui. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos. Fui.